Fala pessoal, fala galera do canal TF, como vocês estão? Boa noite. Estamos aqui para mais uma entrevista inédita do nosso canal, temporada 2024 de entrevistas aí a todo vapor. Você tem acompanhado grandes episódios inéditos aqui, falando com treinadores, base, profissional, cada um discorrendo um pouco sobre a carreira, a trajetória no futebol. E hoje vamos conversar com o professor Rafael Stuck, que atualmente é o treinador da equipe Sub-20 do Novo Horizontino. Professor Rafael, primeiramente, boa noite e desde já muito obrigado aqui por ter atendido o nosso convite. Boa noite, Neto. Eu que agradeço o convite, né? É um prazer enorme. É sempre bom estar falando de futebol, expandindo horizontes aí, né? Passando conhecimento e também recebendo conhecimento. Acho que isso é muito importante, essa troca para nós, para vocês e para nós também. Excelente, professor. E a gente sempre gosta de começar, né, as nossas entrevistas, né? A gente gosta de ouvir as histórias para que cada um conte aí como começou a sua trajetória, os desafios enfrentados, e a gente queria lhe perguntar justamente isso. Como foi, assim, o seu início no futebol? Eu acho muito importante essas histórias, né? Porque eu vejo hoje os meninos mais novos, né? Às vezes reclamam de algumas condições que estão iniciando carreira, primeiro ano, e eu sempre falo, gente, agradece o que tem, porque eu comecei pagando para trabalhar. Então, depois que eu me formo, né, em educação física, eu começo a trabalhar no Américo Esporte Clube, é um clube que era da minha região de Araraquara, nas categorias sub-15 e 17, como preparador físico. E eu recebo uma bolsa, no mesmo ano eu recebo uma bolsa para ir para os Estados Unidos estudar e eu vou para lá. Só que lá eu só fico meia temporada, volto para o Brasil. E como eu tinha jogado no Paulistinha, que é um time de São Carlos, era um clube que tinha uma parceria com os coreanos, e eu joguei lá o Sub-17. Eu fui emprestado da Ferroviária para eles, né? Que a Ferroviária até então, nesse ano, não jogou e emprestou os jogadores para o Paulistinha. E no Paulistinha, o meu preparador físico foi o Guilherme Deladea. E o Guilherme Deladea, quando eu volto dos Estados Unidos, ele estava no São Carlos, na categoria sub-20, e eu contacto ele para fazer um estágio, e eu começo fazendo um estágio com ele no sub-20. E depois de um ano, eu integro o São Carlos como preparador físico do sub-14. E no São Carlos eu fiquei 4 anos, onde eu saí do 14 como preparador físico, passei pelo sub-15, pelo 17, pelo sub-20, onde eu fiz 2 taças de preparador físico. E trabalhei um tempo com o Guilherme Deladea. E quando eu saio do São Carlos, eu volto para o profissional do Américo, para fazer a Bezinha, né, a última divisão paulista. E lá eu faço um ano profissional e o ano seguinte eu faço como tipo um coordenador técnico, assim, trabalhava tanto no 15 quanto no 17, ajudava na montagem de treino, no treino e na montagem de elenco. E eu fico um ano lá no Américo. E no ano seguinte o Américo é comprado por investidores e acaba não disputando a competição. E eu fiquei um ano parado, né? Um ano trabalhando em academia. Eu sempre falo para os meninos mais novos também, dê muito valor, né, cara, por fazer o que gosta, porque a academia ele era uma necessidade que eu tinha, né? Eu estava desempregado e foi um emprego que eu arrumei, fiquei um ano ali. E em 2016 eu passo por um processo seletivo no Horizontino e sou contratado como preparador físico do Sub-17. Faço um ano, né? Esse ano de 2016 como preparador. O ano seguinte eles me convidam para ser treinador do Sub-15 e aqui daí então eu começo minha carreira de treinador em 2017 e treinador do Sub-15. 2018 eu começo no Sub-15, vou para o 17, faço um ano e meio no 17 e depois eu tô 4 anos é a terceira temporada do 20, né? Até porque nós ficamos 2 anos parados aqui por causa da pandemia. O 15 e o 17 competiu, mas o 20 não. Então eu tô na terceira temporada do Sub-20 e,
E daí que começou a minha carreira, né? Então, eu joguei até sub-20 na Ferroviária, né? Então, isso também, essa chama de estar dentro do futebol, essa chama de ser jogador, ela não apagou, né? Ela se transforma em ser treinador. Mas eu acho muito importante vou ressaltar isso, essas histórias, né? O quão difícil é o começo. E eu sei que eu estou no começo como treinador, né? São 5, 6 anos de treinador. Mas para quem inicia, para quem está iniciando, quem está se formando, é muito difícil o início. Então, eu acho que as dificuldades, elas são pequenininhas, cara. Muitas das vezes achamos que são problemas gigantescos, mas acho que esses jovens que estão vindo tem muito que ralar, tem muito que trabalhar para conquistar um espaço ainda. O começo sempre é muito difícil, é desafiador e faz parte também, né, professor? Da Faz parte. trajetória do treinador passar por esses obstáculos e enfrentar essas dificuldades, não é isso? Faz parte do processo, né, cara? Todo processo, tanto em qualquer carreira, né? É árduo, é difícil, você tem que ter investimento. Eu falo que você tem que se investir na sua carreira. Eu sempre falo isso para os atletas também, né? Por mais condições que os clubes dão hoje, mas nós temos exemplos no profissional onde os atletas hoje têm estruturas dentro de casa, academia dentro de casa, personal, psicólogas. Então acho que tem um entorno muito poderoso. E a outra coisa que eu gosto de ressaltar é sobre isso, sobre treinadores, cara. O quanto nós temos que investir em nós. Também com psicólogas, com cursos, para poder ter esse desenvolvimento, né? Então, acho que é muito importante, é muito difícil a carreira de vocês aí de jornalismo, né? O quanto é difícil isso. Vocês começam dentro da casa de vocês, fazendo com o que vocês têm. Às vezes na grande maioria das vezes, vocês têm que comprar o material de vocês, ninguém vai dar isso para vocês. Então, todo início é difícil, a caminhada é difícil, mas ela também é prazerosa, né? É isso que nos move. Com certeza, professor. E perguntando um pouco sobre a sua base acadêmica, vamos dizer assim. A gente vive numa era que o estudo ele tem sido cada vez mais procurado, valorizado, as novas gerações de treinadores têm se preparado, né? E a gente até foi dar aqui uma pesquisada, só acabou de falar, né, que tem a formação em educação física, algumas especializações, né, em fisiologia do futebol, treinamento, não é isso? Também a licença da CBF, a licença da Argentina. Eu queria lhe perguntar, professor, em pleno 2024, século 21, na profissão de treinador, o quão é importante também o preparo acadêmico? O conhecimento é algo eterno, né? Ninguém nos tira. Podem nos tirar tudo, mas o conhecimento jamais, né? É o que fica. Eu acho que assim é uma base. Nós não podemos achar também que é tudo, só estudar vai resolver todos os nossos problemas. Mas é a base de tudo. Então acho que é um pilar poderosíssimo aí na formação de treinadores. Cada vez nós estamos vendo treinadores com mais formações, né? Mas eu acho que o ponto-chave de tudo isso na verdade, é casar essa teoria com esse aprendizado que você tem e transformar isso na prática, né, cara? Eu acho que demanda tempo tudo isso, experiência, né? Você transformar conhecimento em ação, mas é de fundamental importância, né? Nós vivemos num país onde nós sempre relatamos o quanto é importante a evolução desse país, o quão é importante a educação para a evolução desse país, né? E acho que esse braço, né, dos treinadores abre esse adendo sobre isso, né? O quão é importante também nós treinadores, porque nós estamos lidando com jovens, né? Então acho que nós estamos formando pessoas, formando cidadãos para um país melhor, não só no contexto do futebol, né? Se formam poucos jogadores que saem desse funil. Esse funil de futebol é muito cruel. Então, acho que quanto mais formados, mais educadores nós formos, né? Acho que mais importante na sociedade é fundamental, né?
os treinadores para esse desenvolvimento do Brasil, né? Com certeza, professor, né? A educação aí é a chave de todas as coisas, né? E como o professor bem ressaltou, temos visto grandes treinadores aí se preparando e se aprofundando cada vez mais no conhecimento, nos cursos, né? Hoje em dia tem muitas escolas também, né? O conhecimento hoje está mais acessível, não é verdade? O conhecimento, hoje tudo é mais acessível, né? Eu sou Nós temos que sempre tomar cuidado com a quantidade de informação, né? Acho que nós estamos vivendo numa era do excesso, né? E eu acho que quem souber filtrar ao máximo o que é importante, né? O que busca, qual é a necessidade do momento, o que eu preciso para evoluir, saber selecionar. Então, acho que é de fundamental importância também. Então, o conhecimento, né, como base de tudo, mas o caminho, o que eu preciso conhecer para estar em tal lugar, para desenvolver jogador, para desenvolver ser humanos. Então, acho que você saber o que você precisa desenvolver é importante também, né? E professor, na sua fala aí anterior, citou que começou na carreira de futebol como preparador físico, né? E nós aqui no nosso canal já entrevistamos alguns professores que começaram na preparação física e depois migraram para ser, serem treinadores de futebol. A gente queria perguntar justamente isso. Quando foi que o professor Rafael resolveu aí virar essa chave? Como é que foi sendo o amadurecimento dessa ideia de sair lá da preparação e realmente migrar ali para a área técnica, mas na função de treinador? Eu entrei no futebol já com essa ideia, né? Eu sempre quis ser treinador, sempre gostava de montar time, de observar sistemas, esquemas, gosto muito do desenvolvimento individual, né, dos atletas. Mas foi uma forma de eu entrar no futebol, né? Acho que é muito difícil para quem não joga, para quem não foi jogador de futebol, entrar nesse meio. Então, como eu não fui um atleta de sucesso, uma forma de eu entrar era como preparador físico. Então, eu acabei estudando para isso e foi a porta de entrada. Mas eu já, nas categorias menores, eu já ajudava, fazia sempre como auxiliar técnico, né? Para ajudar nesse desenvolvimento. E aqui no Novo Horizontino, quando eu venho para cá, eu relato sobre isso, né? Com o Marildo, que é o coordenador. Então, Marildo, eu venho para cá, eu vou fazer esse primeiro ano de preparador físico, mas minha intenção é ser treinador e a minha sequência é pensando nisso. Eu sei que hoje tem treinadores aqui, respeito, né? Mas a sequência do meu trabalho, eu penso em fazer isso, né? Eu penso em ser treinador. Então, caso isso não aconteça aqui, então provavelmente eu devo procurar outro clube e tal. Mas aí acabou surgindo a oportunidade e acabou dando certo, né? E sobre todos esses anos, professor, você falou que chegou no Novo Horizontino em 2016, não foi isso? É. É, já são aí oito anos, não é isso? Oito, a oitava temporada. Bastante tempo, né, dentro do clube. Já deve conhecer bem a estrutura, metodologia, o clube trabalha. A gente queria justamente perguntar isso. Como funciona hoje as categorias de base assim, do Novo Horizontino, as competições que estão atuando, o processo de formação? Fala assim um pouquinho sobre o dia a dia assim. São 8 anos, né? Acho que eu tô aqui. E, cara, vou começar pelo quão é importante algumas coisas que acontecem aqui dentro. Acho que o princípio, quem trabalha aqui sabe, né? O quão é importante ser um ambiente saudável. Eu acho que cada vez mais o ser humano busca por isso, né? Até pelo o quanto de problemas de saúde mental hoje se tem no mundo, né? Acho que por essa loucura de esses ambientes o tempo inteiro de pressão, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ter sucesso, tem que ir. E o ser humano anda pirando, né, cara? E aqui eu vejo assim, é um clube onde o ambiente é muito bom, as relações pessoais também. Então, eu sou treinador do 20,
Na nossa sala de comissão, tem todas as comissões estão na mesma sala, o profissional é separado, mas existe uma relação ali, né? Algumas trocas. Mas, assim, o quão é importante isso? E você se sentir parte do processo, né? Então, a partir do momento que você tem um ambiente bom, você dá tempo para o ser humano e ele se sente valorizado, ele se sente parte do processo, eu acho que isso se torna um ambiente onde, com certeza, se colhe fruto muitos frutos bons hoje nós colhemos aqui. Tanto na formação de treinadores, né, cara? O quanto de treinador que saiu daqui, Eduardo Barros, hoje no Fluminense, Paulo Vitor no América do México, o treinador de goleiro Fernando, que teve muito tempo no Curitiba, o Eduardo Zuma do Flamengo. Então, assim, é uma quantidade de gente gigantesca, né? Renato Buscaroli, que foi um preparador físico que está fora do país, o William Sander, Mário, Carlos. Então, é uma quantidade de gente muito grande que sai daqui, né? Não só na comissão, mas também como de jogadores, né? Então, acho que isso, o quão é importante esse ambiente favorável, que as coisas podem acontecer, né? No seu caso deve ser assim também, né, cara? Todo ser humano busca, assim, esse... Não é um conforto, não vou falar para você que é uma zona de conforto, mas é se sentir bem, cara. Todo ser humano sabe que se sentindo bem, ele vai produzir mais, o cara vai entregar mais. Então, acho que é fundamental isso aqui e espero que isso o clube se mantenha nisso por muito tempo, né, cara? Que acho que é o que move o Novo Horizontino hoje ter tanto sucesso assim, né? Em pouco tempo, é um time que é de Série B no profissional, a base tem as suas conquistas, né? Então, acho que isso é importante. E o dia a dia, cara, nós temos os processos assim, nós temos um currículo de formação, foi desenvolvido, né, pelo clube, junto com o Carlos Tchenko, que é o coordenador metodológico que prestou esse serviço. Então, se desenvolveu um currículo, sim. Eu não vou falar para você, eu não vou mentir aqui e falar que se segue 100% esse currículo, até porque quando você desenvolve algo e começa a aplicar, são por etapas, né? Então, acho que isso a cada ano nós temos evoluindo cada etapa do currículo, então acho que isso é importante. E é importante frisar que currículos não são. Muita gente acha que é algo muito fechado, né? Não, mas tem que seguir, tá escrito ali, é assim que funciona. O clube, eu acho que o currículo nada mais é do que é um ponto de partida. Então, saber para onde nós estamos indo, como nós estamos indo, para que se dê problemas no final de processo, está acontecendo isso, por que isso não aconteceu, por que não desenvolveu o atleta, nós sabemos onde nós podemos mexer, né? Então, acho que isso é importante. E sobre processos, assim, processos de treinos, nós temos, vou falar para você que tem três treinadores hoje, o do 15, o do 17 e o do 20. Então, você pode falar assim, mas o currículo de formação fecha os processos. O modelo de jogos são definidos. Não, o que é definido são conceitos, né? Princípios, desenvolveu atletas à base de princípios. E nós temos três treinadores de diferentes formas de jogo, por incrível que pareça. Então, eu falo, quando você desenvolve o atleta de forma conceitual, independente do tipo de jogo, o atleta vai conseguir fazer. É claro que num jogo de um time que tem mais posse de jogo, ele vai fazer mais conceito de posse e num time mais de transição, ele vai ter mais conceitos de transições. Mas o que eu estou querendo falar é que se trabalha o conceito e não o sistema. Não é preso a isso. Então, assim, é dessa forma que funciona, né? Nós temos as categorias menores também, o Devair no 14, o João no 13 e o Márcio no 12. Então, que também, assim, são treinadores que não tem não é a mesma linha de trabalho, não é aquele jogo, se você olhar todos os jogos, você vai falar, pô, não são todos os jogos iguais, não são todos os modelos iguais. Mas o importante é o como nós estamos desenvolvendo esses atletas. Então, acho que esse processo aqui ajuda muito e também assim a confiança que o coordenador tem em trazer o treinador e não deixar, mas dar a chave ali do treinador desenvolver o jogo, desenvolver a forma dele pensar.
Eu acho que a partir do momento que você contrata alguém, não adianta nada você fechar a forma de pensar da pessoa. Né? Você está contratando ela para ela poder desenvolver dentro desse modelo que você quer. Né? E isso acontece muito bem aqui. Não só com treinadores. Acho que os preparadores físicos também têm formas diferentes de trabalhar. Tanto o Renato no sub-20, o Ângelo no 17, o Vitor no 15, o pessoal do profissional. Então, não é algo fechado. E a partir do momento quando você faz isso, eu vou voltar lá atrás onde eu falei o quão é importante os funcionários se sentirem valorizados, parte do processo. Então, quando você dá tempo e dá a chave do clube, em termos, vou usar esse termo, né, dá a chave do clube para a pessoa poder trabalhar, também acredito que isso é uma grande parte de para se ter sucesso, para o clube andar de forma positiva. Então, acho que esses são os processos, né? Nós treinamos sub-15 e 17 treina de manhã, né? Daí vai alternando as categorias assim. Nós não temos captação assim, não, nós não temos captadores, né? Olheiros que saem. E quem faz isso dentro do clube são os treinadores e o coordenador, né? Então esse é um processo assim que eu vejo que o clube precisa evoluir bastante. Nós estamos desenvolvendo a cada ano a parte metodológica, mas eu também acho que é importante andar as duas juntas, né? O treino, a importância que se tem o treino é fundamental, né, cara? Falou que o treino é algo que se trabalha 2 horas e você demora ali um dia para se desenvolver. O quão é importante o treino, né? Então acho que aqui é importante também, nós estamos há algum tempo com esse pensamento, né? Deixar o treino cada vez melhor. Eu sei que nunca vai ser próximo ao jogo, é muito distância, principalmente em partes mentais, né, cara? O quanto o jogo mexe conosco e o treino mexe menos. Mas assim, enquanto nós deixarmos o treino mais próximo do jogo, maior vai ser o nosso desenvolvimento. Hoje nós temos o Eduardo Batista que usa, né, os meninos nos treinos e nos jogos, inclusive o Luizão, que foi o zagueiro da taça, hoje é titular. Nós temos dois jogadores do 20 que ficam no profissional, né? Inclusive foram para os jogos ontem. Então acho que isso é um. Cara, eu não sei se eu fecharia esse processo, ó, nós temos que ter tantos. Porque eu fico imaginando, pensou, precisa ter 8 jogadores no profissional. E se eu tiver 2 tops? Subir num ano 2 atletas top de nível seleção. Supriu os 8? Entendeu? Então acho que a importância, o importante aí o que nós estamos colocando lá em cima. É quantidade ou qualidade. Então acho que para nós que trabalhamos com base, o quão nós ficamos satisfeitos quando você vê, hoje é o Luizão, né, que é o zagueiro que é titular, foi titular todos os jogos do Paulista, do Brasileiro, um menino de 20 anos, e assim, o quão para nós é satisfatório, né? Não tem nada que paga isso, você vê um menino que sai com 20 anos e consegue sustentar o profissional. Aí fala, caraca, o trabalho foi feito, né? Outros meninos que do grupo da taça nós perdemos 12 meninos, né? Os que subiram para o profissional e os meninos que saíram para outros clubes. Então acho que e daí o quão é importante também não só ir para outros clubes, né? Nós temos 2 meninos no Fortaleza, que é o Otávio e o Cauê Canela. Daí você vê os meninos irem para o Fortaleza e jogar e ter destaque. Então, acho que o quão é importante é o que nós estamos formando, o nível de jogador, qual a qualidade de jogador. E se nós formarmos 1, 2, 3 de nível top, eu acho que é o mais importante para nós hoje. Não a quantidade, mas sim a qualidade, né? Ficou bem colocada aí a explicação. E o professor falou rapidamente agora da campanha, né, desse ano, da Copinha, da Taça São Paulo, que jogadores aí foram para o profissional, outros foram para outros clubes, porque o Novo Horizontino fez uma grande campanha este ano, chegando aí na semifinal da competição, sendo eliminado para o Corinthians, que foi o campeão. E antes da semifinal, passando aí por clubes grandes, né? Foi como Botafogo, Atlético Paranaense, São Sim. Paulo também, né, professor? E queria lhe perguntar justamente como foi toda a preparação para a Copinha desse ano e como foi vivenciar esta grande campanha. Eu vou começar pelo final. É algo
que não sai da mente, né, cara? É algo surreal. Realmente para nós foi que nunca vivenciamos isso, né? O quão impactante é a Taça São Paulo. Eu estou no clube de treinador são 5 temporadas. Eu fiz 2 semifinais de Paulista pelo 17, uma semifinal no ano passado do 20 pelo 20, né? E uma semifinal. Então eu cheguei em 4 semifinais aqui em 5 anos de treinador. Mas o que, assim, o impacto que tem a Copa São Paulo, né, por ser transmitida, e é um campeonato, assim, que tem um boom diferente, que tem, por ter uma história, né, muitos jogadores que passaram pela taça, depois de 2, 3 anos estouram ali no profissional, então a taça aí é diferente. Então, para nós foi algo único. E, assim, a preparação dessa equipe, eu sempre gosto de ressaltar isso, que o quão demorados são esses processos de base, né? Eu tinha atletas que estavam comigo, eles fizeram o mesmo processo que eu fiz, 15, 17, 20. Então eles chegaram aqui com 14, 15 anos, eles estavam há 5 anos comigo. Tinha atletas que estavam há 6 meses no clube, mas poucos. Mas a grande maioria, sim, eram remanescentes de outros anos. E essa equipe em 2022, ela no Campeonato Paulista, nós não atingimos o objetivo, que era passar para a terceira fase, nós acabamos caindo na segunda fase, e foi um choque bem grande, tanto para nós da comissão, quanto para a diretoria. Mas nós mantivemos, a diretoria manteve a equipe técnica, que foi a mesma, né? O treinador eu, Gelac, preparador físico, Denilson, treinador de goleiro. Manteve a mesma equipe e a mesma equipe vai e tem o maior sucesso que teve a base até aqui no momento, né? Que é uma semifinal de Copa São Paulo, anteriormente uma semifinal de sub-20. Então, assim, o quão é importante dar tempo para os processos. Acho que essa equipe mostra isso. E o legal dessa equipe é que na primeira fase, cara, da Taça São Paulo, nós estávamos caindo fora. Nós tomamos um gol do Jacuipense nos acréscimos, nós estávamos fora. E eu fico imaginando, quando eu volto para pensar lá, eu falo, caramba, cara, imagina se essa equipe cai na primeira fase, nenhum jogador serviria. Então, o quão é impactante o resultado na formação. E às vezes eu contesto também isso, porque uma equipe que poderia ter caído fora na primeira fase não cai, porque nós fizemos um gol no último lance do jogo, nós fizemos o gol, acabou o jogo, nós classificamos. Se torna uma equipe que talvez não usaríamos ninguém para no final das contas se forma uma equipe semifinalista que saiu 12 jogadores. Então o futebol é complexo em relação, ele é muito atrelado ao resultado e principalmente no final do funil. Mas eu acho que a lição que ficou dela é assim, quanto nós temos que respeitar os processos. Eu sempre escuto em alguma coisa, e é algo que eu questiono bastante, nossa, mas Taça São Paulo, vocês tinham 4 jogadores de último ano, mas jogador de último ano na Taça São Paulo já não vai vingar. Caramba, cara, mas quem que escreveu isso, né? Quem que estudou isso? E o achismo ainda é muito poderoso no nosso futebol. Nós temos o Rômulo, que o jogador foi vendido nosso para o Palmeiras em 2001, e ele jogou comigo o último ano dele de taça, com 20 anos. E daí hoje ele é jogador do Palmeiras. E nós temos nesse elenco deste ano da taça 4 jogadores de último ano que estão jogando. Então, assim, não são todos os jogadores que estouram com 16, 17, 18 anos. Alguns precisam de 19, de 20, de 21, de 22 e 23. Cada um no seu tempo. Então, acho que foi algo também que ficou para nós ali, né? O quanto nós temos que tomar cuidado nas decisões, serve, não serve, né? É 50-50 o futebol, né? Ou serve ou não serve. Então, o quanto nós temos que tomar cuidado com isso, com essas escolhas que nós andamos fazendo. Atropela-se processos, atropela-se o tempo para determinar se o jogador serve ou não. Então, acho que essa taça, o que mais me marcou na taça foi isso.
foi uma equipe que poderia ter caído na primeira fase e é uma equipe que vai para a semifinal. E se cai na primeira fase, muitos jogadores não serviriam. Mas como chegou, a semifinal muitos serviram. E o que ficou muito importante também, assim, nós vencemos jogos grandes, né? No Paulista nós não tivemos jogos assim chamados de grandes, né? Ali no mata-mata. Nós enfrentamos o Palmeiras 4 vezes, nós ganhamos uma, né? Que é algo também muito poderoso para nós isso. É a equipe que nas 3 semifinais do Campeonato Paulista, as 3 derrotas foram para o Palmeiras. Aí um repórter me perguntou uma vez, falou, pô, mas todo ano vocês perdem para o Palmeiras? Eu falei, pô, cara, ainda bem, né? Ainda bem que nós estamos perdendo para o Palmeiras, que hoje é a grande referência no futebol mundial, né? E o quão foi importante isso, né? Nós ganharmos ali de adversários chamados grandes, né? Com histórias gigantescas, São Paulo, Atlético Paranaense, Botafogo. Então, acho que isso também foi muito importante para o clube e para os jogadores, mostrarem que, assim, o quão eles estavam preparados e o quão era o nível deles, né? Acho que também ficou muito importante isso. Uma campanha aí verdadeiramente histórica, né, que o professor conquistou, né? E também outras, né, citadas, chegando aí longe em semifinais de competições paulista, a copinha deste ano. E professor Rafael, a gente queria perguntar, né? O professor já tem aí uma longa estrada como treinador, já enfrentou aí grandes adversários, mas teve um adversário que o professor enfrentou aí na sua vida pessoal que foi muito duro, um câncer de pulmão, que até foi bastante divulgado na época que o professor deu uma entrevista após a vitória contra o Botafogo na Copinha. E o professor ainda é jovem, né? Está na casa dos 30 ainda. E passou já por essa grande batalha. A gente queria perguntar como é que foi a descoberta e também assim a partida dura contra esse adversário e a vitória no final, né? Eu acho que até o momento a minha maior vitória, né? Então acho que a nossa nós gostamos muito de futebol, né? Mas a vida é mais importante. Então acho que assim as vitórias fora de campo são as maiores, por mais que o campo nos marca, né? E foi um aprendizado. Acho que de tudo isso que não só eu, né, mas nós passamos, foi o maior aprendizado que eu tive. A dar valor à vida, a dar valor a cada momento, né? Porque foi no primeiro dia de férias, né? E eu passei mal durante o final de semana. E na segunda-feira eu dei entrada no hospital. Minha esposa trabalha no Hospital do Câncer. E eu dei entrada no hospital da Santa Casa de Prudente. Eu tava passando mal, assim, meio mal-estar. E o médico falou, cara, vamos fazer um check-up. E ali iniciou-se uma grande batalha, né? Foram 15 minutos aterrorizantes. E eu faço um ultrassom, faço um raio-x e faço uma ressonância, né, para confirmar o câncer. E ali foi um susto gigantesco, né? Você fica sem. Na verdade, você não sabe o que faz, né? E eu sempre tive muito medo ali de hospital, né? De tirar sangue. Em 10 minutos eu saio de passar mal a um câncer em fase terminal, né? Eu tinha 95% do pulmão tomado já. E, pô, e quando você recebe essa notícia, né, nem para casa eu pude voltar, porque eu tive que ir para UTI. Eu tinha um líquido. Como meu pulmão estava inativo ali, né, pelo câncer ter tomado ele, o coração trabalhava sozinho e sobrecarregou o coração, e o coração não aguentava mais, ele começou a soltar esse líquido, né? E eu tinha. O comum é ter 35 ml, eu tinha 1 litro de líquido no coração, onde já estava já em fígado, em vesícula, então já estava tudo muito saturado, por isso que eu vinha passando mal, né? E tava eu e minha esposa ali no hospital, pô, recebemos uma notícia, um choque gigantesco. E ainda eu lembro que eu até falei pro médico, falei, pô, mas eu não posso nem ir em casa para pegar alguns pertences. Ele falou, cara, é UTI urgente, você precisa tirar esse líquido, eu não sei como você não morreu ainda, porque pela situação do coração era para você ter tido uma parada cardiorrespiratória. Ele falou, se você não acredita em Deus, passe a acreditar hoje, porque as suas condições nunca foram vistas aqui, né?
Então, assim, é assustador. E dali em diante, só com Deus, né, cara? Que nós passamos por esses momentos, assim, nos dá força para isso. E eu sempre falo que eu tive um suporte muito grande, né? Família, trabalho. Quando eu falo lá do ambiente, o quão é importante o ambiente de trabalho. Então, o quão é importante, né? Esses ambientes favoráveis de amigos, de família, todo mundo junto. Eu acho que é uma vitória, sempre falo nossa, né? Porque envolve muitas pessoas, as pessoas que nos dão esse respaldo, né? E eu vi ali o quanto foi mais difícil, eu posso te dizer isso com certeza. Aquele momento foi mais difícil para minha esposa, para os meus pais, para minha família, para os familiares da minha esposa, amigos. O quão foi difícil, né? Porque o câncer está muito atrelado à morte, né? E, e ali eu nem pensava mais em nada, né, cara? Eu falava, pô, eu tenho que viver, porque eu não sei, eu posso acordar amanhã e estar morto, né? Pelas condições que eu tava ali. Então, assim, eu busquei viver e sempre busquei. Quando eu faço a biópsia, né, eu recebo o resultado. E minha mãe, minha sogra e minha esposa, que foram as três que foram comigo, desabam, né? E ali eu chamei as três e falei, ó, eu sei que é difícil, é um momento duro, mas vamos manter um ambiente de alegre, de brincadeira, que vocês sabem que eu sempre eu gosto de fazer piadinha, né, brincalhão. Então acho que porque isso é importante, cara. Quando nós temos que valorizar, por mais dificuldade, por mais difícil que esteja, o quanto nós temos que valorizar a cada segundo, a cada minuto, a cada tempo que nós temos de vida. Então, acho que o maior aprendizado para mim foi isso. E foi o momento também que eu mais me aproximei de Deus, né? Tive algumas situações que, que me fez a isso também, né? Então, acho que o maior aprendizado para mim é isso. Então, lutar até o final, né? Enquanto há vida, há esperança. Nós estamos vivendo aí um caos no Brasil, né? Rio Grande do Sul. Então, mas eu vejo assim, o quão difícil foi e será para essas pessoas que ficaram ter que reconstruir tudo isso. Mas eu acho que o mais difícil é para quem se foi, né, cara? Porque não tem chance de reconstruir. Então, quem está ficando, né? Quem tem a chance de lutar de novo, valoriza muito isso. Valoriza muito a segunda chance, uma outra chance de viver, porque são poucos que têm isso. Então, nós temos que dar valor, né? Mas o que ficou para mim foi esse poder, né? Esse poder divino e o valor à vida, né? A vida, não troque ela por dinheiro, cara, não troque ela por esse tal de sucesso aí que nós estamos buscando inquietamente, perdendo vidas, perdendo saúde mental por tal desse sucesso, dessa busca pelo material, né, cara? Então, acho que a vida tem um valor bem mais alto do que isso. Graças a Deus que tudo deu certo, o professor conseguiu aí a recuperação, né? Uma vitória importante, né? Como você falou, a principal vitória da vida e bola pra frente que tem outras batalhas aí que a gente enfrenta e Deus sempre no comando de todas as coisas. E professor Rafael, falando um pouco assim sobre a sua visão de jogo, sua visão sobre futebol, a gente queria lhe perguntar quem são assim atualmente as suas principais referências de treinadores, tanto no Brasil como na Europa. É um modelo de jogo que você olhe, você se inspire, não 100%, claro, porque cada um vai ter ali a sua visão, mas que isso olha assim e que lhe inspire no futebol, que lhe ajudam ali a construir também a sua identidade. Podia citar um nome do Brasil ou um do exterior, ou mais de um, ficar a seu critério? Cara, eu vou falar assim, o que me encantou assistindo o jogo, então vendo o jogo, então assim, a seleção de 82 foi um marco muito grande, né? Uma equipe com todos os jogadores fantásticos, aquilo marcou, né? Então foi algo assim que me chamou muita atenção, que me trouxe até aqui também, assim, eu busco esse jogo, né? Esse jogo
técnico, desenvolver esse jogo mais vistoso. Mas, assim, existe uma complexidade maior. Então, antes de desenvolver o jogo, nós temos, eu falo que o extracampo é poderoso. E tem alguns treinadores no Brasil que me chamam muita atenção, né? Nós estamos, eu começo aqui no Horizontino, eu já gostava desse tipo de jogo, até por 82, né? Foi a geração do Barcelona ali, né? De Messi, Ronaldinho Gaúcho. Mas também o Santos, né? Uma equipe sempre muito leve, um futebol alegre, leve, solto. E mas quando eu chego aqui, nós éramos em três, né? O William Sander, Carlos Magno e eu. E foi onde nós começamos a desenvolver esse jogo porque os três gostavam desse jogo. Então ali acho que foi a principal principal passo em relação a isso foi nós três trabalhando junto ali, buscando esse desenvolvimento, buscando quais conceitos nós deveríamos e poderíamos trabalhar para desenvolver esse jogo. Cara, eu sempre falo que tem treinadores muito bons no Brasil. É muito difícil trabalhar. Para mim, o lugar mais difícil de trabalhar no mundo é aqui. Você não tem tempo, a cobrança é altíssima, tempo de treino é reduzidíssimo. Nós precisamos melhorar muita coisa, sim, como treinadores. Mas, assim, tem muita gente boa. Nós temos a escola do Diniz, né, cara? Que é algo, assim, muito vistoso do jogo. Eu sou muito fã do Eduardo Barros, que já foi treinador, que é auxiliar dele. Então, assim, que também desenvolve o jogo muito bem. E... Deixa eu pensar. O Guardiola é um fã, né, cara? É fazer o que ele faz ali. É claro que ele tem os melhores na mão, né? Até ele fala sobre isso. Então, assim, mas também eu gosto muito do o quão alguns atletas trabalham fora campo, né? Pegar o Ancelotti, o quanto ele desenvolveu isso nos jogadores, né? O quanto ele dá essa liberdade aos jogadores. Nós temos aqui o Abel, né, cara, que é um cara super rígido, como foi o Tite em alguns momentos, né? O disciplinadores, o Filipão, que sempre foi um cara ali turrão, né? Mas que a disciplina é um pilar muito poderoso. Então, são treinadores, são referências. Tem dois ali que são, para mim, fundamentais, que é o Tele Santana, né? Eu acompanho o São Paulo e é um pilar, acho que é um dos pilares mais fortes para mim, é o Tele, aquela equipe dele, a forma de jogar. O Parreira, no Corinthians, também era um encantador, né, cara? Ele tinha aqueles triângulos pelos lados. O Luxemburgo foi um cara também sensacional, né, cara? O Cruzeiro, o que ele fez com o Cruzeiro, no Palmeiras, inclusive no Santos, assim. Então, times que desenvolviam o jogo, times que propunham o jogo, assim, tinha uma proposta ofensiva, um jogo criativo. Então, assim, acho que são pilares, né, que eu gosto de acompanhar, assim. Não tem um fechado, falar assim, não, aquele treinador para mim não, é o principal, não. Acho que eu tento buscar partes, pedaços ali que eu vejo que são importantes de cada treinador e tento agregar o meu trabalho. Então é dessa forma que eu venho desenvolvendo o meu jogo, né? Cara, é difícil eu falar assim também só do jogo, né? Por estar na base. Porque o que eu falo que eu vou entregar lá para cima não é uma equipe que joga bonito. Não é uma equipe que joga, que marca e joga em transição, que tem um jogo coletivo super desenvolvido. Eu vou colocar lá em cima um, dois, três atletas. Então, assim, eu gosto de dar muita ênfase também no desenvolvimento individual. É o bastante, porque eu sei que se eu desenvolver cada indivíduo bem, tanto técnica, quanto tática, quanto física, quanto social, e principalmente psicológico, para mim é o determinante do jogo, determinante da vida, é algo que eu sempre friso, né? E diariamente eu falo isso com os atletas, o quão é importante esse desenvolvimento mental, psicológico. E assim, eu não consigo também separar isso. Então, eu dou uma importância muito grande ao desenvolvimento individual, que é o que é o final do processo, né? Então, acho que isso é fundamental importância. Excelente, professor Rafael.
A gente está chegando aqui ao final da nossa entrevista e a gente queria sempre perguntar, né? Como a gente sempre gosta de encerrar nossos episódios, perguntando sobre o presente e o futuro do professor. O professor está atualmente aí no Novo Horizontino, já há alguns anos, na categoria sub-20, mas como é que o professor se enxerga no futuro, daqui a 5 anos? Tem a ideia de continuar na base? Tem a ideia de um dia comandar o profissional? O que é que o professor Rafael imagina assim para a sua trajetória? Cara, eu tenho um sonho, sim, de trabalhar no profissional, mas eu vejo que demanda processo, demanda tempo. Eu estudo para isso, eu trabalho para isso, para chegar um dia lá. Não sei se vão ser em 5 anos, não sei se vão ser em 10. Eu sei que tem que ter muita paciência, muita perseverança, é um processo difícil. Eu sempre falo que sair de uma categoria, quanto menor a categoria, mais fácil é a ascensão, né? Você sai do 14 para o 15, do 15 a 16, isso é mais fácil para acontecer. E da 17 para 20 já é mais difícil, do 20 para o profissional é muito difícil. Da mesma forma, para nós, treinadores, como para os jogadores, ou como os preparadores físicos, treinadores. Então, o funil também serve para nós, esse funil cruel do futebol. Então, eu vejo assim, a cada dia que eu busco desenvolvimento é para isso. É para buscar um sub-20 de um time grande, ou trabalhar num profissional de divisão inferior. É, quem sabe um tempo de sair, voltar, ter oportunidade aqui. Mas assim, sou bem tranquilo, sou bem pé no chão em relação a isso. O que eu busco é me desenvolver. Me desenvolver para a hora que acontecer, ter condição. Eu sei que eu não vou estar 100% preparado, como ninguém tá para nada 100% preparado. Demanda experiência, demanda tempo. Você volta a falar isso. Mas assim, busco trabalhar ao máximo, busco desenvolver o que eu consigo, até onde o que eu posso desenvolver, né? Melhorar em mim, para a hora que tiver oportunidade, poder aproveitar ao máximo. Conversamos então com o professor Rafael Stuck, mais uma entrevista, mais um episódio neto aqui no nosso canal. Professor, mais uma vez, muito obrigado por ter nos atendido, ter falado aqui conosco e desejamos aí todo sucesso na sua carreira. Eu que agradeço, obrigado, boa noite, pessoal, obrigado.